Começa agora o podcast Mulheres no Agro do Futuro. Você sabia que as mulheres já representam quase 40% dos profissionais atuantes no agronegócio brasileiro? Mas as mulheres ainda enfrentam muitos desafios nesse setor. Como, por exemplo, a falta de representatividade em cargos de liderança, a nossa exausta dupla jornada, a insegurança jurídica em relação à propriedade rural. E é para isso que o podcast Mulheres no Agro do Futuro chega agora. Queremos dar voz às mulheres que tanto fazem para esse setor tão importante da nossa economia. E é por isso que a Agro Selections está produzindo esse podcast. Eu sou a Gi Betim. Sou a Josi Marçal. E juntas nós vamos falar sobre agronegócio. Vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Mulheres no Agro do Futuro. Esse podcast que já nasce, gente, lindo. A gente estava aqui tão feliz, conversando aqui já antes dessa gravação. Que momento especial que é esse, que a gente fazer um podcast todo feito por mulheres, voltado para as mulheres aqui, com essa mesa linda. Olha que mesa maravilhosa. Linda e extremamente competente. Né? Que é isso que a gente vai falar, um pouquinho disso que a gente vai falar aqui. E uma honra estar aqui fazendo parte dessa mesa, mediando, junto com a minha querida Josi Marçal, hostess aqui comigo, mediando também. Vou apresentar uma a uma aqui. A Josi, que é advogada, aí especialista em agro também, na parte jurídica. Josi, profissional aí que já é especialista em contratos de direito e em direito tributário, segue nessa carreira com foco no agro, está aqui fazendo parte do Hub Agro Selections. Josi, muito obrigada por aceitar dividir essa responsabilidade comigo, que é grande, né? É grande, um desafio muito grande, mas é muito gratidão, né? É muito bom falar com mulheres, para mulheres, e a gente dividir experiências e poder nos ajudar a cada dia mais fortalecer e estar no mercado de trabalho é maravilhoso, né? É uma oportunidade muito boa. E a Josi vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dela também ao longo dessa conversa. A Josi vai estar aqui quem já assiste o Agro no Futuro já está meio acostumado com a minha carinha aqui, mas esse aqui é um podcast num formato um pouco diferente do Agro do Futuro. E a Josi vai fazer parte fixa aqui desse elenco feminino maravilhoso que a gente vai trazer todos os episódios, dividindo mesmo a responsabilidade comigo e também todas as maravilhas que é fazer parte dessa mesa, porque é enriquecedor demais. E nesse primeiro episódio, nós fizemos aí um convite para duas mulheres maravilhosas, e elas toparam de cara. Uma é a Melina Lobo. Muito obrigada, Melina. A Melina é mestre em Direito, formada em Relações Internacionais e Desenvolvimento da Universidade Católica de Goiás, advogada com foco em sucessão e mediação de conflitos societários. Você que é aí do agro, você sabe um pouquinho disso, né? Sabe que precisa ouvir a Melina. Conselheira em Administração e Consultiva de Empresas Familiares, presidente da Associação Amigos da Casa Verde em Aparecida de Goiânia, membro do GTA Agro, do IBGC e uma série de outras coisas. Melina, muito obrigada por aceitar nosso convite para esse primeiro episódio piloto aqui do nosso Mulheres no Agro do Futuro. Eu que agradeço, Gi e Josi, a oportunidade, e eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai ser muito agradável. Já está sendo, né? É que a gente começa a filmar depois de meia hora de conversa nos bastidores aqui, que qualquer hora eu vou gravar para vocês verem que maravilhoso que é. E nossa madrinha, estou tão feliz, Priscila, que você aceitou nosso convite, nossa madrinha incentivadora, Priscila Nunes Cunha. A Priscila é diretora e presidente da Planalto Tratores, graduada em Administração de Empresas pela PUC, MBA em Gestão Empresarial, tem formação de coaching, ex-sócio da Planalto Indústria e diariamente lidera, pelo exemplo, dezenas de pessoas em suas equipes, de suas empresas em Goiás. Priscila, muito obrigada por aceitar essa faixa de madrinha desse núcleo que está nascendo e que seja muito bem-vinda à nossa mesa. Eu que estou muito feliz e honrada com esse convite. E, assim, Gi e Josi, assim, eu acho que vai ser muito enriquecedor para todos nós, né? E dividir essa mesa com vocês também é um grande prazer. Estou muito feliz com esse convite e, com certeza, faremos trocas, assim, muito interessantes para a vida de todas nós.
Muito bom. Eu sou a Gi Betim, se você já nos acompanha na Agro Selections, nos acompanha no Agro do Futuro, já me conhece. Se não, te convido a ouvir ou assistir os nossos podcasts e acompanhar nosso conteúdo. Sou a Gi Betim, jornalista, coordenadora do Núcleo de Comunicação e faço aqui, às vezes, de hostess, mediando e aprendendo todos os dias. E agora aprendendo com mulheres incríveis que estão no agro há muito tempo, né, que vivem do agro, que respiram o agro, que trabalham no agro, para o agro, e que tem tanta história boa para contar e para dividir com vocês. Então, convido você a ficar aqui com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito positiva essa troca, vai ser uma conversa agradável, divertida, porque são mulheres aqui felizes, né, que gostam, que amam o que fazem, e temos muito para conversar. Para a nossa primeira vez aqui, né, e como a gente está no mês de maio, chegando aí num Dia das Mães, nós ficamos aqui debatendo que tema. Cara, não tem como separar mulheres do tema maternidade, mesmo para aquelas mulheres que não querem optar pelo maternar padrão, né, tradicional de engravidar, parir ou adotar uma criança, mesmo que não seja nessa questão fraternal de filhos, faz parte de nós mulheres o maternar, né? A gente materna de muitas formas. Nós gestamos sonhos, gestamos projetos, gestamos relações, né? E aí eu queria que a gente puxasse um pouquinho nesse primeiro papo, falando com mulheres de negócios do agro, mas que a gente também pudesse falar um pouquinho desse maternar. Então esse vai ser o nosso tema aqui de base. Mas antes da gente entrar de vez no tema, e já entrando nele também, por que não? Eu quero que vocês me contem um pouquinho da trajetória de vocês, como que foi a vida de vocês para chegar até aqui, em que momento cruzou com o agro aí, a história de vida com a história de trabalho. E acho que a gente pode começar assim, falando um pouquinho de carreira de cada uma. Vamos lá. Vamos? Começa? Aí, Melina. Tá, vamos lá. Eu venho de uma família de produtores rurais, que sempre criaram gado, sempre tiveram fazenda, avós, paternos, maternos e meus pais. Quando a minha mãe faleceu em 2017, e aí a gente começou todo um processo de sucessão efetivo, né, de inventário, eu e meus irmãos, a gente resolveu dividir os bens, e aí não faço mais parte como produtora rural. E hoje, minha função no agro é ajudar as pessoas a passarem por esse processo de sucessão, que às vezes é tão dolorido, tão difícil, ainda mais quando acontece como aconteceu na minha família, que a minha mãe se foi muito jovem. Então, falar sobre maternidade, puxando esse gancho com a questão da minha mãe, é uma coisa assim, é muito importante, porque a mãe ela tem uma função muito grande na família, ela é agregadora. E é como se, num jogo de xadrez, falta a rainha, né? E sem a rainha, todos os peões estão perdidos. Eu vivi muito isso na minha família e hoje eu ajudo as pessoas a passarem por esse processo. E no agro acontece muito, é óbvio, porque acontece em todas as famílias, mas no agro, especialmente, a gente tem uma ligação muito profunda com a terra, com o negócio, com o amor, aquela produção, e às vezes é mais dolorido e mais difícil. Então, minha ligação com o agro era uma, hoje é outra, reinventada, remodelada, tentando ajudar as pessoas a viverem mais felizes. Mas com base na experiência que você teve, você vivenciou uma história e aí você falou assim, olha... Em algum momento você falou assim, acho que eu posso ajudar outras pessoas a passar por isso. Na verdade, eu queria que alguém tivesse me ajudado quando eu passei por esse momento. E você não Porque teve eu essa sou pessoa. advogada de formação, então eu advogo agora vai fazer mais de 27 anos, mas eu não conhecia as técnicas de mediação, de negociação, como eu conheço hoje. Então, hoje, eu entendo que as técnicas de comunicação, alinhar interesses, vamos conversar o que é mais importante, porque às vezes as pessoas não querem as mesmas coisas. E elas estão amarradas num sonho que às vezes não é o meu. Nem é o delas, né? Não é o meu sonho. Era o sonho de outra pessoa. A minha mãe amava fazenda, a minha mãe amava criar gado, a minha mãe amava tudo, mas era o sonho dela. E o meu? Qual que é o meu? E a gente pode fazer outros sonhos sem romper as relações? Hoje eu acredito muito nisso. Isso é importante, né? É entender... Hoje a gente tem um processo de entendimento muito diferente dessa questão, não só de sucessão, mas de profissão, de carreira. A gente fazia muito o que mandavam a gente fazer, né? Há algumas décadas atrás. Você não tinha muita escolha.
De padrões, principalmente nós mulheres, né? Tinha muitas limitações. Então, hoje isso mudou. Que bom que mudou e que bom que você pode usar a sua história de vida a favor de tantas famílias, de tantas pessoas aí poderem se beneficiar disso. Muito bacana. Ô, Josi, antes de eu chamar a nossa madrinha, eu queria saber de ti. Eu sei um pouquinho, mas eu acho que você tem que contar para o mundão aí também como é que é a sua chegada no agro. Sim, minha chegada no agro se deu através do direito, né? Fui formada em direito desde 2012, mas comecei a atuar no agronegócio somente em 2016. Meus avós maternos têm produção, sempre foram produtores rurais. E com o falecimento do meu avô, eu e minha irmã, como não temos mãe, nossa mãe também faleceu, a gente entrou então como herdeira. E aqui há uma diferença muito grande, eu acho que a Melina fala muito bem sobre isso, né? Eu e minha irmã fomos herdeiras, nós não fomos sucessoras. Nós não nos preparamos para isso, nossa família não se preparou para isso. E a gente se deparou com um desafio, né? Um desafio, vamos assumir a propriedade e continuar o sonho do nosso avô? Ou vamos continuar no nosso mundo, né? Eu no meu trabalho, a minha irmã no trabalho dela, e vender a propriedade. Então a gente se viu, como se diz, numa sinuca de bico, né? E a gente teve que alinhar ali os nossos interesses com os interesses da nossa família, mas também levando em consideração o sonho do meu avô. Então a gente levou em consideração o sonho do meu avô, isso pesou muito sobre nós e desenvolvemos então uma atividade. Hoje a gente arrenda o pasto por não ter condições de estar lá todos os dias, então hoje a gente arrenda o pasto, mas eu estou construindo uma pousada rural. Olha só. Que o interesse hoje para mim e o sonho do meu avô sempre foi levar, né, a pousada para todas as pessoas conhecerem o cantinho dele. Então hoje a gente tenta realizar este sonho dele através deste trabalho que nós fazemos na propriedade. E a partir então do falecimento do meu avô, eu vi no setor uma demanda muito grande, né, uma demanda de terra e propriedade, uma demanda contratual, porque a gente teve que passar por alguns desafios. A gente viu eu encarei uma demanda muito grande com gestão financeira e tributária, organização. Então, eu fui me especializar nessa área. Foi quando eu busquei a pós-graduação em Direito Agrário e Agronegócio e busquei também estar atendendo no mercado nessa área. Então, hoje, eu me especializei, me profissionalizei para atender produtor rural e empresário. E o meu foco agora é exclusivamente o agronegócio. Então, surgiu através desse falecimento do meu avô, mas através do falecimento dele veio novos projetos, novos sonhos, e isso me faz muito feliz. E junto com a perspectiva que eu enxerguei do direito, eu também vi uma lacuna muito grande na comunicação do agronegócio. E aí foi quando eu resolvi trabalhar através do direito uma nova formatação de comunicar com o público. Então, trazer para ele que ele não precisa entrar em contato comigo somente quando tem um problema, que eu posso ajudá-lo antes da porteira, que eu posso ajudá-lo antes do problema chegar até ele. Então, que ele pode me ter ao lado como uma consultora de mercado, como uma consultora de gestão, como uma consultora financeira, e é isso que eu tento trazer todos os dias para o produtor rural. Que ele não enxergue o direito ou o advogado somente na hora do problema, mas que a gente pode antecipar os problemas e trazer oportunidades e até investimentos para eles. Olha só, né? Que legal. Melina e você tiveram um começo aí. Priscila, acho que também vai por esse caminho, já vai contar, mas assim, não vou dar isso dando spoiler já, Priscila, aqui, né? Um pouquinho. Mas é comum a gente ver isso acontecer no agro, né? Das famílias precisarem se restabelecer quando o patriarca ou a matriarca se vai. E através da dor vocês encontraram oportunidades. Isso é maravilhoso. E é muito parecido com o que trouxe, como começou a AgroSelections também, né? Porque foi através da dor que aí os nossos sócios aqui, fundadores, falaram assim, tem uma oportunidade aqui. Tem muita gente passando por isso também e precisa ser melhorado. Vocês fizeram isso muito bem. Que bom, eu fico muito feliz de ver a resiliência e ver como a gente consegue transformar mesmo nossas experiências de vidas que às vezes nem são tão positivas, são dolorosas, em coisas maravilhosas para ajudar outras pessoas, né? Esse propósito é muito grande, muito grandioso. Priscila, me
Me conta, eu sei Gente, que tem eu- muita coisa aí de É, história de vida dessa madrinha, com nossa. certeza. Mas assim, é muito interessante, né? Ouvindo a Melina e a Josi, e sem combinar nada, né? Nossos, como se diz, as oportunidades que vieram foram com as ausências, com as perdas. Eu não sabia que a Josi tinha perdido a mãe, né? Sabia só da Melina, e o meu também foi esse caso. Então, assim, como que tudo começou? Eu também perdi minha mãe aos 16 anos. Eu tinha em mente para mim que eu queria ser uma mulher independente. Eu nasci com uma vontade assim muito grande da independência. Talvez por ver assim um avô, né, que português, extremamente machista, né? E eu tinha um convívio muito próximo dele e a dificuldade que as minhas tias tinham de ser independentes, né? Para o meu avô, a mulher tinha que ser do lar, tinha às vezes que estudar, né? Mas ser dona de casa, ser mãe. E eu tinha comigo que eu queria uma história diferente para minha vida. E quando eu entrei na faculdade, aos 16 anos, nunca esqueço disso. Minha avó era bem mais moderna, para frente do que meu avô. E eu queria muito começar. E meu avô era um cara extremamente visionário, porque ele foi um dos, acho que acredito que foi o segundo concessionário Valtra do Brasil, na época, né? E quando tudo começou, um dia à noite, eu falei, gente, eu preciso de uma história diferente para minha vida. Não é isso que eu quero. Eu quero ser independente, eu quero realizar um sonho, eu quero ser independente. Meu foco era a independência. E fui conversar com meu avô que eu gostaria muito de ir para Planalto Máquinas, né? Que ele era proprietário da Planalto Máquinas. E ele, tia Sônia, que trabalhava com ele, que foi uma pessoa que me ajudou muito também. Ele falava assim, ele falou para mim, olha, ela está de férias, quando ela voltar, eu acho melhor você se formar para você ir depois. Eu falei, não, avô, eu gostaria muito de ir antes, de me formar para começar. E toda vez que eu chegava, parece que essa Sônia nunca voltava dessas férias. Onde eu falei para minha avó, vó, me ajuda. E minha avó falou, pode deixar que eu vou te ajudar. E aí descobri que a Sônia tinha voltado de férias. Aí ele não tinha jeito Estava mais, sendo ele escondeu a escondida, Sônia. a Sônia estava sendo escondida. E foi muito bom que eu comecei até lá, né? Eu comecei, e foi assim, algo. Eu falo que o agro é apaixonante. E eu me dediquei muito, tanto que eu passei na faculdade, logo eu quis transferir também para a noite, e queria viver aquilo lá, e com muita sede. Mas um divisor de águas na minha vida foi uma pessoa que talvez ela não saiba, eu acredito que ela saiba, que eu já falei para várias pessoas, talvez chegue nela. Que por incrível que pareça, né, a gente às vezes vitimiza um pouco das situações, das perdas que a gente teve na vida, né? E eu teve um movimento que eu queria mudar para um departamento e colocar outra pessoa e tudo. E eu peguei e achei muito ruim aquilo, vitimizando, e ela chegou, eu estava chorando, e eu contei, ela chama Indiara, né? E ela pegou e me chamou no canto e perguntou por que eu estava chorando. E ela me deu uma bronca tão grande, mas tão grande. Quantos anos você tinha? 16 anos. Mas eu falei, sabe quando você parece assim... Sabe aquela virada de chave que você fala, gente, parece que eu me transformei numa outra pessoa. Aquilo me deu mais força ainda, muito mais força. E foi isso. Aí comecei na Planalto Máquinas, né? E essa questão, assim, de trabalhar, de estudar, de também olhar os meus irmãos, que eu acho que virou um pouco essa questão de mãe, né? Dos meus irmãos também. E a coisa veio acontecendo. E hoje, né, passei pela Planalto Máquinas, na época do meu avô, depois fui para a indústria, fiquei um tempo na Planalto Indústria. Quando foi em 2005, surgiu a Planalto Tratores, que é a concessionária Valtra, né, que hoje está eu e os meus irmãos. Eu tenho um projeto já de muito tempo, que é a questão da mulher no agro. Porque eu sinto e vejo tão grande a importância nossa nesse papel dessa mulher. Porque na casa, quando eu percebo nitidamente o homem, quando ele tem um relacionamento com uma mulher que realmente faz a diferença, até a produção dele é diferente também. E a mulher, o amor com que ela faz as coisas, a dedicação, o empenho, também é diferente. E eu tenho na minha empresa como meta de cada ano estar crescendo essa questão da mulher. E falando da maternidade, né, que é o tema que nós viemos falar, né? Falei tanto, né? Eu acredito que eu não sou mãe
não tive, como se diz, não gerei um filho assim, né? As formas naturais e normais. Mas eu creio que para mim hoje a Planalto é uma realização de um sonho de ter tido um filho. Não só a Planalto, como projetos, né? Como sonhos. E eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente é cobrada hoje bem menos da questão que primeiro a gente precisa casar, depois a gente precisa ter filhos. As etapas da vida, As etapas da vida. E eu foquei tanto na minha vida profissional que eu não pensei muito e nunca tive esse sonho tão grande de ser mãe. E eu me considero uma pessoa extremamente realizada e feliz de ter vários filhos, que são vários projetos, vários sonhos. Os meus colaboradores, para mim, também eu considero muito. As relações de amizade que a gente cria. Então, eu vejo assim a maternidade dessa forma também. Não é só a geração de um filho, né? É a geração de muita coisa que está por trás da maternidade. Eu entendo assim. E eu acho que a gente tem que dar os devidos papéis a cada coisa, a importância, mas não tem como dizer que você não está completa. Você é uma história de sucesso, né? Você conseguiu conquistar seu espaço, lutou por ele dentro de um ambiente que... Marcos já tinha me contado uma vez que seu avô tentou de todas as formas te dissuadir, né? Assim, ele queria de todas as formas que você não seguisse carreira. Não. E você foi, persistiu, definiu o que era isso que você queria para você e você conquistou seu espaço. E não conquistou porque era neta, não. Conquistou porque foi competente o suficiente para isso. Isso é importantíssimo, né? Eu cheguei no agro recentemente, né? Então, eu falo disso com frequência, que tem 1 ano e 3 meses agora que eu estou em Goiânia e o agro passou a ser parte da minha vida, né, constante. Mas acho que tem uma coisa que a gente precisa restaurar dentro da gente, acho que a gente olhar para quando foi que o agro chegou para todo mundo. Porque não tem ninguém que não tenha nenhum contato com o agro, de um jeito ou de outro. Todos nós, seres viventes neste planeta, temos contato com o agro em algum momento. E eu cresci muito em sítio da família. Então, eu sou de São Paulo, americana, interior, e aí parte da família tinha um sítio em Santa Bárbara, cidade vizinha, outra parte tinha um sítio em Brotas. Então, meu avô botava a gente em cima da caminhonete, os netos todos em cima da caminhonete, e levava para ajudar a limpar galinha, que matava galinha, matava porco, não sei o quê. E a gente estava lá, isso há quanto tempo, né? Uns 10 anos, imagina, né? Aqueles por criança, 10 anos. Recente, história recente. E a gente estava lá, criança, fazendo parte disso, fazendo parte... Férias, final de ano, minha avó botava a gente num trem, e aí era minha avó que levava a gente ia para Brotas, para a fazenda, para ficar lá, atravessar pasto, para ir em cachoeira, nadar em córrego, colher fruta, comer fruta do pé. Então, assim, isso fez parte da minha infância, transformou a minha infância numa infância muito saudável, muito positiva. E em algum momento, alguns anos atrás, numa conversa com o meu sócio de São Paulo, a gente estava repensando a nossa história de carreira, de vida, de empresa. Nós tínhamos acabado de encerrar uma sociedade e estávamos começando um outro capítulo da vida. E aí bate aquela coisa assim, será que eu estou fazendo, né? Eu estou seguindo o meu dom, estou fazendo algo positivo para o mundo? E eu me lembro de a gente estar num café e aí ele fala, mas o que você gostaria de fazer? E aí eu falei assim, olha onde foi a cabecinha da pessoa. Eu falei assim, Jean, se tudo der errado para a humanidade, o que é importante para as pessoas? O que vai garantir sobrevivência? Comida. É verdade. Comida. Então, assim, de alguma forma, eu gostaria de trabalhar com isso. Assim, mas usando o meu dom, que eu sou comunicóloga desde sempre. Então, a minha mãe, você falando da independência, minha mãe conta que eu tinha 3 anos de idade e eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser adulta, independente, empresária e vou viajar o mundo. E as pessoas falavam, mas vai ter filho, você não vai casar? Não vou ter filho, eu vou ser solteira. Aí eu tive filho no meio desse episódio, depois a gente volta nisso. A Vitória veio sem programação, porque se tivesse que programar, não tinha vindo. Eu tinha mantido o plano, né? Estou aí no plano de viajar o mundo, de trabalhar, de ser independente, mas isso era também desde sempre. Da onde vem? Não sei, vem da gente, né? Gente. E aí,
E as coisas foram... Só que naquele momento de vida, eu só fui fazendo o que eu precisava fazer. Eu sempre acreditei que a gente tem que fazer o melhor sempre. Sempre. Tudo que você vai fazer, faça o melhor que você puder fazer. Às vezes não é o melhor do mundo, mas faça o melhor que você puder fazer. E a vida foi me apresentando uma pessoa, outra pessoa, me colocando numa empresa, num negócio. Em São Paulo, atendendo algumas empresas lá, veio um convite do núcleo de Goiânia e cá estou. Caí neste universo imenso de agronegócio e aprendendo aqui. Então, em que momento que o agro tocou minha vida? Não sei. Talvez em algum momento que eu estivesse colhendo fruta lá no pé, sabe, criança, e que de alguma forma me conduziu para ter esse insight Reconectou, né? De que era preciso produzir comida, de que isso é o que faz a grande diferença na humanidade. E aí, como comunicóloga, eu estou aqui a serviço desse mundo maravilhoso que é o agronegócio. Então, acho que se a gente parar para pensar, esse é um convite que eu quero fazer para você que está nos acompanhando, que é do agro ou que não é do agro, porque eu sei que muita gente que não é do agro também nos acompanha. Pensa em que momento que foi seu primeiro contato, assim, que você teve realmente consciência de agro, de natureza, né? Esse contato com terra, pisar na grama, comer fruta no pé, entender que nós somos parte desse planeta aqui, todo mundo conectado, né? E, porque é isso, o agro é isso, é essa ciência que nos conecta a todos aqui, que produz comida e volta a cuidar desse planetinha. Então, todo mundo está conectado com o agro em algum momento, né? E isso é a mágica desse setor, e por isso que eu acho que as pessoas gostam tanto, né? De quem vive disso, ama tanto o que faz, né? Não tem como não amar, né, gente? Não tem como não amar. Não tem como. Eu acho que nós, mulheres, assim, eu acho que é tanto amor, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal de um banco, né? Eu achei super interessante, eles falando que estava numa rodada de negócio, tinha os homens e tinha as mulheres. E aqueles homens contavam tanta mentira, tanta coisa, parece que é tanta vaidade. E com as mulheres era muita verdade, muita transparência, sabe? Muita retidão, muito amor no que faz. Então, assim, parece que até os homens de outros segmentos que estão apostando no agro vê essa diferença hoje. É louco, né? Quando se fala de diversidade, essas coisas todas, eu acredito, assim, quando brincam, né? Esses dias eu falando, gente, eles falam que nós somos sexo frágil. Frágil, né? Eu não acredito nisso. Nós somos o sexo forte mesmo. De tudo, das relações de trabalho, das relações em casa. Então, assim, isso fazendo com amor, não tem erro, gente. Mas às vezes as pessoas confundem muito com fragilidade com sensibilidade, né? Nós somos sensíveis, mas não somos frágeis. Não. Muito pelo contrário, né? Porque as coisas que nós aguentamos, suportamos, talvez os homens não consigam passar por tudo isso tão tranquilamente, sorrindo, de batom, né? Em cima do salto. Né? Quando se fala da mulher do agro, né? A gente lembra muito daquela mulher que realmente é no campo, né? E, na verdade, não. Eu acho que a mulher do agro é antes da porteira, que você falou anteriormente, né? Que é a advogada, é a contadora, é a vendedora. Que eu vivi uma experiência muito bacana quando eu subi numa colheitadeira. Há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu chorei de emoção. Entendeu? Assim, então, assim, né? No campo, mas ao mesmo tempo eu tô por trás disso. Mas como que... Conta essa história, eu quero saber dessa história. Foi no Sul, foi emocionante. Foi algo assim, foi um lançamento de uma colheitadeira que teve, e foi no Sul. E eles começaram a fazer e demonstrar a máquina, e as pessoas subiam, era fila de gente. Eu fiquei naquela fila, e olha que eu não gosto de fila, gente. E foi assim, algo, gente, é algo assim emocionante você subir numa colheitadeira e ver colher. Você participou mesmo da colheita. Da colheita mesmo, o cara colhendo, eu em cima da colheitadeira junto com ele, colhendo junto. E eu trago para minha vida muito essa questão do plantar e do colher. Eu acho que se as pessoas trouxessem isso para a vida mesmo, dessa questão de plantar e semear coisas boas, né? A colheita, ela é certa. Isso é maternar, né? Porque a gestação é o plantio. É o plantio, E voltando nesse tema da maternidade, Melina, você além de ser mãe, você também tem filhos adotivos, né? Que é um projeto lindíssimo, do qual eu admiro muito o seu trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós os seus desafios, né, diários, a sua otimização de tempo, que eu sei que não é fácil, né? E trouxesse um pouquinho para nós também essa realidade
dos filhos adotivos, esse trabalho social que a mulher pode fazer também e apoiar causas tão importantes, né? Obrigada, Josi. Primeiro, falando da maternagem, eu queria muito ser mãe. Eu queria tanto ser mãe que chega doía. As minhas amigas eram mais velhas, todas já tinham filho, e eu brincava com aqueles nenéns. E eu tenho 2 tias que tiveram que adotar, porque elas não conseguiram ter filhos. E eu tinha, parece que um trauma, sabe? Resultado, eu não conseguia ter filho. E comecei a fazer tratamento. No meu primeiro tratamento, eu coloquei 3 embriões e vingou o meu filho Augusto. Maravilhoso, lindo. Mas eu achava que era pouco. Não, um só é pouco. Depois do Augusto, eu fiz mais 2 fertilizações in vitro, colocando 2 embriões em cada uma. E elas não vingaram. E eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei muito mesmo, porque eu venho de uma família de 4 filhos. Eu tenho 3 irmãos. Eu sei que é uma casa cheia, barulhenta, cheia de coisa, e eu desejava isso. E não era possível, porque não foi possível. E o tempo foi passando, e lá no grupo espírita que eu frequento, a gente tinha um sonho de acolher a comunidade. Foi quando surgiu, em 2016, a possibilidade da gente abrir uma creche no mesmo local, que chama Creche Casa Verde, onde atualmente a gente acolhe 65 crianças, e estamos num projeto agora que começamos de reforma para ampliar mais 40 vagas. Vamos aí, então, atender mais de 100 crianças em estado de vulnerabilidade social. O que é esse projeto para mim, tá? Porque esse projeto é uma soma de esforços. A gente não seria capaz de manter esse tanto de criança de segunda a sexta em regime integral com 5 refeições por dia se não tivesse a ajuda de tanta gente, inclusive Planaltos Tratores e vários anjos da guarda que nos ajudam e mantêm essa obra. Então, esse é um ponto, né? É uma união de esforços. Mas, para mim, eu, Melina, como pessoa, era assim, ó. Eu tenho um amor tão grande que, se eu não diluísse, eu sufocava meu filho. E eu pensava assim, eu preciso deixar extravasar, eu tenho muita energia, já que não me foi possível maternar outros dentro de casa, que essa energia seja direcionada para maternar outros fora de casa. Porque eu sinto muito a dor dessa mãe, sabe? Que é profissional, que precisa manter uma casa. E a gente, sem ajuda para criar filho, a gente não é nada. Tem uma pesquisa que fala que a gente precisa de, no mínimo, 6 adultos para educar uma criança. Incluindo aí professor, professora, médico, dentista, pai, avô, avó. É impossível a gente cuidar sozinho. Uma rede de apoio que é necessária. Então, construir essa rede é muito necessária para dar esse suporte. E a gente entende, por experiência hoje, que a creche já tem 7 anos, que a criança que foi amada na primeira infância, ela vai ser uma pessoa melhor. Porque ela desenvolve laços de confiança, de entrega, né? E para finalizar aqui a minha fala sobre maternagem, eu não quero deixar de falar uma coisa que é muito importante e que eu só fui descobrir na maturidade. A gente maternar a gente mesmo. Sabe aquela criancinha que é dentro da gente, que é indefesa, que é insegura? E quantas vezes a gente fica procurando essa mãe em outras pessoas? E, de repente, a gente tem que parar, sentar ela e falar assim, eu comigo mesmo, vamos dizer assim, Melina, calma, vai dar tudo certo. Você já chegou até aqui, calma, pode, esvazia, pode chorar um pouco, limpa a cara e vai para frente. Essa maternagem com a gente mesmo, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Outro dia eu fui sair com uma amiga muito querida e ela estava fora de um relacionamento há muito tempo, aí ela arranjou um relacionamento e aí não deu certo e ela estava triste. Eu falei para ela, olha, se joga, vai. Se você quebrar a cara, você me chama que eu ajudo a colar. Mas o amor é isso, amor é risco. Amor é risco, amor é tentativa e erro. E aí a gente ama menos para sofrer menos. E não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido, mas por quê? Porque a gente não se materna. Então, a primeira pessoa que a gente tem que maternar é a gente. Aquela criancinha frágil, que está cheio de algumas coisas. Por exemplo, eu, com a maturidade, eu vou me conhecendo, né? Não posso ficar com fome, nem com sono. Porque eu sou uma criança birrenta. Verdade. Então, é assim, Melina, calma, você só tá com fome. Vem cá, soninho. Não é assim? Se a gente faz isso com a gente, repercute em todas as nossas relações. E as pessoas aprendem a maternar a si mesmas, primeiro. Porque senão a gente sai muito carente para o mundo. Que maravilhoso isso, Melina. E faz todo sentido. Você falando, eu tô aqui procurando também na minha cabeça
Quantas vezes essa criança se sentiu aí, que a gente traz isso pro dia a dia mesmo, né? Não, e às vezes a criança precisa de limite, né? Então, também, Melina, né? chega de birra. Ó, parou. Eu acho Já chorou ótimo. o dia inteiro. Vai ser meu exercício. Agora você levanta a cabeça e cola a cara. É isso E eu acho mesmo. tão bacana, porque você contando, né? Eu pude aqui reviver um pouquinho da minha história. E é exatamente assim. Minha mãe não podia engravidar. E ela engravidou de gêmeas, eu e minha irmã. Aos 6 meses, ela descobriu que tinha uma doença chamada esteatose aguda na gravidez. E a gravidez não poderia continuar, porque senão ela viria a óbito. E ela se viu numa encruzilhada, né? A gente já estava formada há 6 meses. Meu pai foi para São Paulo, tentou 1001 alternativas, mas é a ciência e a gente não teve saída. Então a gente nasceu, minha mãe já foi direto para UTI e de lá nunca mais saiu. Ela veio a óbito. Então nunca tive mãe. E o meu desafio era o sonho de ser mãe, o sonho, né, de maternidade. Então assim, eu sempre tive muitas bonecas, trocava de roupa. Então assim, eu sempre tive isso dentro de mim, um sonho de ser mãe. Mas eu sempre pensava assim, será que eu vou conseguir? Porque eu não tinha referência. Não tinha esse modelo na sua Eu não vida, tinha né? referência. Eu não tinha referência de mãe, eu não tive referência de cuidado, eu não tive referência de amor, eu não tive referência de paciência, não tive. Meu pai foi um guerreiro durante a vida toda. Mas pai é pai, mãe é mãe. É. Então eu não tive referência. Então eu tinha o medo e tinha vontade. E junto com isso tudo, a pergunta é, e será que quando eu engravidar eu vou ter a mesma doença? Vai acontecer a mesma coisa comigo? Então, foi um processo um pouco difícil para assimilar. E por muitas vezes, eu tinha que pegar minha irmã, olhar para ela e falar assim, mana, você é minha mãe e eu sou sua mãe, vamos que a gente vai conseguir. Uma materna a outra. A gente vai conseguir, a gente vai vencer. Tanto é que eu saí de casa muito cedo, minha irmã também saiu muito cedo, e a gente passou por inúmeros desafios. Mas por isso, por a gente entender que existem outras formas de maternidade. E eu falo muito isso, que Deus não me permitiu ter minha mãe. E a maior ausência que eu tenho na minha vida é essa, de verdade. É a maior ausência que eu tenho em vida. Mas que Ele me deu pessoas com o dom da maternidade. Então, minha irmã, apesar de ter a mesma idade que a minha, a gente se apoiou. E eu cuidei dela, ela cuidou de mim ao longo dessa vida. Tive anjos, né? Pessoas, mulheres que me apoiaram ao longo da minha vida, que também foram mães na minha vida. E esse é o bacana. Porque quando você falou, eu me enxerguei nessa situação. De olhar e falar assim, Josi, acalma, respira, né? Mas ao mesmo tempo deixar ser acolhida. Porque nós temos as nossas limitações, né? Temos. E apesar de eu sempre querer minha independência, de querer ter minha família, até mesmo porque eu não tinha uma estrutura muito forte, então sempre almejei ter filhos, ter esposo, ter família, isso sempre foi muito forte dentro de mim. Eu tive que acalmar meu coração para não pular etapas, apesar de ter pulado inúmeras, porque eu engravidei com 20 anos. Então, fui mãe muito nova. Então, eu pulei várias etapas. Mas eu sou muito feliz, porque Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e plano, porque são os planos dele, não meu, me conduziu a essa maternidade, que é poder ser mãe, sem ter tido a experiência de ter uma mãe, mas também de poder ser acolhida por anjos que foram mães na minha vida. E eu acho que essa é a nossa função aqui. Eu falo que até hoje, pessoas que chegam até mim, que cuidam de mim, que estão comigo, eu olho para ela e falo assim, olha, você é referência de mãe para mim, hein? Olha lá, você é referência de mãe para mim. Te tenho como mãe. Porque é isso, porque a maternidade, para mim, o maior significado é o cuidado. Cuidado e amor. E se nas nossas relações existem essas duas palavras, que é o cuidado e o amor, para mim existe maternidade. Então, maternidade, para mim, está em tudo, né? Maravilhoso, né? Que emocionante. A maternidade, para mim, chegou assim de sopetão, né? Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Então, com 15, eu me achava super adulta. Né? Eu pagava as minhas contas, eu estudava à noite, trabalhava de dia, eu me virava. E aí comecei a namorar com 16 para 17 anos, descobri que eu estava grávida. E descobri que eu estava grávida já entrando no 5º mês de gravidez.
E aí foi assim, meu Deus, porque eu nunca planejei ser mãe. Eu planejava 1000 coisas, mas eu nunca planejei ser mãe. Ao contrário de vocês duas, eu tô aqui mais no time com a Priscila também. Eu planejava estudar, eu planejava trabalhar. Eu sempre fui a menina inteligente, né, da turma. Então, nunca fui a modelo de beleza, nem... A gente tinha uma família muito simples, muito dura a vida. E aí, eu entendi que eu precisava me destacar por ser inteligente. Então, tudo que eu fazia, eu tentava ser muito boa naquilo que eu estava fazendo. E as portas começavam a se abrir. Onde eu chegava, as pessoas me davam oportunidade. Então, tipo, eu sempre trabalhei, sempre coisas aconteceram. Quando eu me vi grávida, em nenhum momento eu titubeei. Até que quando eu fui contar para um amigo meu, que, né, foi um dos primeiros que eu fui falar, olha, meu melhor amigo na época, que eu falei, eu estou grávida. E ele falou assim para mim, e você vai ter? Eu falei assim, oi? Como assim? Eu nunca, o pensamento de não ter a Vitória não passou pela minha cabeça, mesmo não desejando ser mãe. Nunca tinha planejado. E aí o que eu entendi? Que eu tinha que cuidar daquela vida que estava vindo. Então eu fui mãe, com 17 anos. Eu sabia assim como a Vitória seria. Eu falava assim, olha, a Vitória vai ser assim, assim, assado, cabelo assim, a pele assim e tal. E ela veio exatamente do jeito que a gente falava que ela ia ser, que ela é uma mistura minha com o pai dela, não é nenhuma coisa nem outra. E ela tem uns traços que ninguém tem em casa, e eu falava que ela ia ter um tracinho, tem uma marquinha aqui assim, ela tem, exatamente, é impressionante como a gente, como a maternidade brota, né? E aí foi. Então, eu sabia que eu tinha que mudar a minha vida para educar aquela criança que estava vindo ali. E aí, você falou da criança que é amada, faz toda a diferença, né? Eu acredito muito em amor e educação. Para mim, são as duas coisas que é a solução para tudo, ou se não é tudo, é quase tudo nesse mundo. É amor e educação. Se a gente conseguir se informar e educar e fazer isso com amor, a gente vai mudar tudo, todos os lugares onde nós estivermos. E a minha base com a Vitória foi essa. Então, eu fui mãe primeiro, né? Eu sempre trabalhei para sustentar eu e ela, e depois eu fui estudar. Então, eu virei a vida ao contrário, né? Que o meu caminho foi inverso. E tá tudo bem, foi assim a minha construção de maternidade. Mas eu tive a Vitória aos 17. Depois eu não tive mais nenhuma situação onde eu falei assim, posso ser mãe de novo, estou confortável em ser mãe novamente, porque as coisas foram se atropelando. Faculdade, carreira, e aí você tem que dar uma guinada na vida, porque senão não vai, a coisa não anda, tem um momento que você precisa dedicar muita energia. Vocês, como mulheres de negócios, sabem que tem aquele momento que você tem que falar, não, agora eu preciso focar na carreira, porque senão não vai. Então, foi assim, e quando eu vi, Vitória já era quase adulta, e cara, não vou ter outro filho, né? Não tem essa possibilidade mais. Quer dizer, até tem, né? Mas não é mais esse o plano de vida. E aí mas eu pude fazer muito pela Vitória, muito do que eu não tive, inclusive. Então, hoje ela já é uma adulta, formada, super feliz, saudável, se dando muito bem na carreira dela. E eu eduquei ela para que ela fosse uma mulher com menos medos do que eu tive, mais confiante, mais amorosa. E uma coisa que foi muito impressionante com a chegada da Vitória é como nós somos também 4 filhos. Eu sou a mais velha, então eu tinha 17, o meu irmão caçula tinha 9. E a gente não tinha uma relação de amor em casa. Era todo mundo, não tinha coisa de se abraçar, de carinho, de beijo, de falar eu te amo. Imagina, eu fui falar eu te amo para minha mãe, já era uma adulta assim, com cabelos brancos, né? E com a Vitória chegando tão cedo na nossa vida, transformou essa família. Então, nós passamos a ter, com a chegada desse neném, uma relação de amor com ela e entre os irmãos, de cuidado. Então, a minha irmã, uma querida, 6 anos mais nova do que eu, me ajudou muitíssimo. Ela tem a Vitória como filha, a Vitória tem ela como segunda mãe também. Quando eu fui para a faculdade, ela que me ajudava à noite, cuidando da Vitória. Então, assim, a gente teve que construir essa rede para criar essa menina, né? E essa rede se transformou demais com a chegada dela. Então, é fato que a maternidade
da minha filha assim, mudou a família toda. Então, todos maternaram ela também. E todos são muito mais amorosos, pessoas muito mais amorosas e gentis, porque puderam maternar a Vitória junto comigo. Então, isso foi transformador. Hoje eu vejo meu irmão com 2 meninas também e virou um pai incrível. Apesar da gente não ter meu pai sempre foi muito ausente e acho que com o carinho que ele deu para a Vitória e ele foi entendendo como ele poderia também ser amoroso com as filhas, e é um pai incrível. Então, que bom que a gente pode ter referências e que a gente pode também ser referências de mãe para outras pessoas, né? Porque eu vejo que a gente faz, como a gente conseguiu fazer essa escalada de amor e encontrar um caminho de amor e negócios e carreira, a gente transborda isso para outras pessoas também, né? Eu vejo muito isso na Priscila, né? Que se transbordou de muitas formas, né, Priscila? Com certeza. Bastante, muitas formas. Escutando vocês, né? Eu acho que a minha história é um pouquinho diferente, né? As duas com muito sonho de ser mães. Eu e a Gi, nós somos mais parecidas. Um pouco mais racional ali no carreira, né? O que aconteceu, né? Aos 9 anos, teve o falecimento do meu pai, né? Minha mãe com 29 anos e 3 filhos, jovem, né? E logo já começou a se relacionar. Então, eu falo que eu fiquei órfã aos 10, 11 anos, né? Porque realmente ela quis viver mesmo, né? E assim, intensamente. E logo depois, quando eu estava com 15 anos, ela veio a falecer. E eu já assumi responsabilidade com meus irmãos muito cedo, né? Eu acho que talvez, eu não sei se foi um pouco dessa responsabilidade que eu tinha com eles, que eu confesso para vocês que essa questão da maternidade, do filho, da barriga, daquela coisa, nunca foi meu sonho. Você já estava preenchendo essa lacuna. Já estava lá tão cheio. E aí, foi tão interessante, porque eu acho que eu foquei tanto no meu lado profissional, de ser independente, de crescer, de realizar meus sonhos, meus projetos. E eu acho que eu não parei muito para pensar. Quando eu parei para pensar assim, porque a cobrança é muito grande, as amigas, quem vai cuidar de você quando você estiver mais velha? Como se filho cuidasse dos pais. Né? A gente vê muita história que são histórias lindas, mas nem sempre acontece isso. E essa cobrança, você não vai ter filho, você vai ficar sozinha e tudo. Aí quando eu cheguei perto dos 40 anos, eu fui num primo meu que é ginecologista, querendo congelar meus ovos. Priscila, não dá mais, bem, vamos ter filho. E aí eu realmente pensei e tive a certeza, sabe, assim, internamente para mim, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Eu acho que o meu maternar foi nesses projetos, esses sonhos, na realização desses meninos aí que estão comigo, com as minhas companheiras de trabalho, com as minhas amigas, com as construções de relações que às vezes é até mais com outros do que a família de sangue. Então, eu acho que eu sou realizada na minha paternidade, com o que eu acredito hoje que também é uma forma de maternar. Mas com certeza é, né? Entendeu? Agora você tocou num ponto muito interessante sobre ser idoso. Vamos marcar um podcast só para a gente falar sobre isso. Sonhos para a nossa fase idosa. Vamos. Nunca podemos perder essa vontade. Sonhar é vida, né? E também, olha aí, é um jeito, né? A gente fica gestando esses sonhos, não é? Preparando eles para o momento que eles vão acontecer também. Acho que, como mulheres, a gente acaba se deparando com esse assunto da gestação, da gravidez, da maternidade, o tempo todo, porque a gente quer ou porque nos colocam nessa cúpula aí de tem que ser assim, tem que ser assado, tem tempo, olha, relógio biológico, né? Existe uma pressão mesmo que está diminuindo, fato. Hoje a gente já consegue entender isso mais facilmente, que é uma opção, não tem que ser colocado, né? Mas esse desejo criativo, ele vai estar na nossa vida inteira, né? Isso. Então, assim, esse desejo criativo, que é um tipo de maternagem, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer nos próximos 10 anos? E quando a gente tiver 80, como é que a gente vai estar? Porque eu acho que isso é uma forma muito importante da gente maternar novos projetos. E se continuar retroalimentando, nutrindo. Isso, nutrindo, sempre, né? nutrindo a vida que existe entre nós. Sim. Não, perfeito, Melina. Isso é fundamental para a gente manter, inclusive, esse ritmo, né? E de vida e esse amor pela vida, né? Porque tem que ser, senão,
Cara, hoje a gente tem tanta informação o tempo todo, tem tudo tão rápido. Se a gente não tiver esse tempo de olhar para quem nós queremos ser, para os lugares que nós queremos chegar, para as carreiras que nós queremos construir, e entender que tem desafio, mas que tem planejamento, que pode ser feito, como que você quer chegar aos 80, como você falou, e a gente não fizer esse processo de gestar mesmo esse plano, né, esse caminhar, de não se maternar também nesse processo, porque nem todo dia é fácil, a gente perde esse brilho, né? A gente perde um pouco, porque a vida está atropelando a gente, né? Então, e como mulheres, nós temos múltiplas jornadas, vamos combinar, que ainda é um assunto que a gente discute muito, mas a gente tem uma coisa da gente pegar para a gente tarefas e assumir coisas e resolver mesmo, né? Tem, né? E é fato que a gente ainda é muito constante a conversa de quanto que a gente faz em casa, né? De quantos filhos nos dão. Não é maternidade, não é só uma coisa linda também, né? É desafiadora, mas é o amor. O amor não é risco? Supera, exato. O amor não é risco? É isso. Não tem coisa mais vulnerável do que a gente ser mãe. Atualmente, o meu filho está fazendo intercâmbio na Nova Zelândia. E como tá o coração do seu mãe? Meu coração tá colado, os pedaços assim, ó. Mas deixar crescer, deixar voar, deixar ele ser quem ele quer ser. É um exercício? É um exercício. Eu costumo falar para as minhas amigas mais próximas assim, coração não é um músculo? Então exercita. Solta, o seu tá puxa, bem solta. O meu coração, ele tá fazendo musculação. Tá no processo aí. Mas isso quando a minha filha passou na faculdade, ela estava para fazer 18 anos, e aí ela sempre falou que ela ia fazer faculdade fora. Sempre. Eu vou fazer faculdade pública, e faculdade pública americana não existe, né? Então a gente já sabia que ela ia para o mundo. E aí eu preparei ela para esse momento. E quando ela foi, eu tinha certeza que ela estava pronta, não ia ser fácil, mas ela foi. E eu sempre muito durona, né? Que é a coisa da mãe que a gente precisava. Sempre tive essa coisa de ter que ser modelo, exemplo, a gente não mostrar fraqueza, né? Hoje eu entendo uma coisa muito de primogênito. Talvez seja isso, né? Hoje eu entendo que não precisa, né? Que nós podemos ser fortes e também nos vulnerabilizar em alguns momentos. Mas eu peguei... O que eu fiz, menina? Eu peguei todas as temporadas de Grey's Anatomy para assistir. Porque são 24 episódios em cada temporada, né? E tem umas 15. Então, eu passei 6 meses chorando, porque Grey's Anatomy é impossível você assistir e não chorar. Uma lágrimazinha cai naquele episódio, em algum episódio. Aí a desculpa era que você estava chorando por causa da série. Tá vendo? Indico, inclusive, se alguém está precisando chorar, né? Porque a gente às vezes precisa chorar. Mas, Netflix, indicação para quem quer. Bota ali e se permita fazer isso, né? Porque foi meu jeito também de colar aí os pedacinhos do coração. Né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de deixar os projetos, inclusive que a gente gesta, ir embora, né? Acontece. Fechar ciclos, né? Mas filho cresce, né? Fica grande, tem que bater asa, tem que voar. E tem projeto novo sendo gerado aí? Tem projeto novo sendo gerado. Pode dar spoiler, Priscila. Olha, eu sou uma pessoa que dia 3 de janeiro eu já escrevo. Eu pego no meu celular. Você tem ritual, assim? Tem ritual. E eu escrevo e eu acompanho ele. E eu gosto de curto prazo. Porque eu sonho muito, gente. Não é brincadeira. E, assim, essa questão desse projeto que vocês me convidaram para ser madrinha, eu fiquei muito feliz e honrada com isso. É uma bandeira que eu defendo. Eu acredito, né? Tem um outro sonho que veio para mim, que era um sonho de um amigo que veio, foi de montar uma loja para mulheres, né? Uma roupa que é o Imed, que é uma coisa que eu, assim, tô me vendo, assim, encantada com esse novo projeto também, né? E mais um novo projeto que a gente está começando aqui é com mulheres também antes da porteira, né? Que eu acredito que para o segundo semestre a gente tem algo já bem desenhado para isso, para estar apoiando as mulheres. E eu, como mulher, falo para vocês que, assim, tudo que eu fiz na minha vida, sabe? Foi com muita dedicação, foi com muito amor, foi com muito otimismo. Eu acho que o meu otimismo chega realmente até a irritar algumas pessoas. Uma vez eu fui numa palestra daquele palestrante, como que é o nome dele, gente? Um super
ele é bem conhecido. Ele falou, gente, tem coisa mais irritante do que você acordar com uma pessoa bem-humorada, do lado, falando bom dia e não sei o quê. E eu acordo E é você. assim. Eu acordo assim. E por incrível que pareça, eu achei muito interessante essa semana o Pablo Marçal falando sobre o filho dele. Que o filho dele acordava mal-humorado. Ele mandava voltar pro quarto. Você volta, troca essa energia, porque nós não vamos aceitar essa energia aqui na mesa, não. Ele fez isso umas 200 vezes. Porque isso é importante. Sabe, a gente acordar bem, a gente ser grata. Eu sou uma pessoa que sou muito grata pela vida. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu acredito muito em Deus. E assim, e sou muito feliz e realizada. E eu vou confessar para vocês que eu tive vários desafios. Eu acho que por várias vezes as pessoas falavam, gente, essa mulher está louca, completamente louca. Não é louca, não, é completamente. Completamente louca. Mas eu tinha tanta certeza que aquilo dava certo, que eu não olhava para trás. E sempre. E deu. Está dando certo. E é interessante. Eu falo que tem uma coisa que eu adoro na Priscila. Eu falo assim, eu adoro quando tem áudio dela logo cedo. Porque ela já começa assim, ó. Bom dia, bom dia! Bom dia, com alegria! E eu falo, gente, é tão bom ter pessoas assim ao lado. Eu sei que ela tem inúmeros desafios, inúmeras tristezas, inúmeras barreiras, mas ela não passa isso pra gente. No dia a dia, sabe? Então, assim, é muito gratificante você ter pessoas ao lado que têm essa energia positiva, que traz essa alegria e impulsiona a gente, sabe? A ser um pouquinho mais alegre todos os dias. Hoje eu já não falo só bom dia, eu já falo bom dia! Meu bom dia tem muito. E tem alegria, você viu, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é gratidão. É uma forma até de agradecimento pela vida, sabe? Assim, eu acho que a gratidão é um pilar que a gente tem que exercitar sempre. Né? Porque, assim, e reclamar é uma coisa que eu tenho muita dificuldade com lidar com quem reclama. Eu tenho dificuldade de lidar com quem é mal-humorado. Eu tenho alguns gaps meus que eu trabalho muito na terapia. Porque é algo que realmente eu tenho dificuldade, né? Eu sei, às vezes tem gente que olha pra frente, parece que ela não tem nem problema, né? Nossa, ela é tão feliz. Às vezes por dentro eu tô assim, o coraçãozinho tá bem quebradinho, né? E a gente tá sorrindo, porque cada um, não sei, eu tô lá no meu travesseiro, às vezes choro sozinha, debaixo do chuveiro, e tá tudo certo. E todo mundo tem. Chuveiro é uma coisa impressionante, Terapêutico. né? O meu é debaixo de um chuveiro. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho muita dificuldade de chorar. Eu segurei muito choro a vida inteira. E quando eu choro, nossa, é uma sensação de alívio tão grande. Então por que você não chora mais? Porque eu travei tanto que eu tenho Segurou Então, você vai tanto, ter né? que Eu assistir o segurei Grey's Anatomy. Anatomy, eu gente, acho eu que é falei. isso, então. Grey's Mas é porque Anatomy, não se tem não... muito motivo para chorar. Eu acho que também pode ser isso. Então, Mas eu também né? achava que não tinha. Quando eu tiver, eu vou Vamos na assistir. série. Mas a gente cresceu com a coisa de ter que ser forte, Forte. talvez, né? É. E como, pensando aqui, me colocando, estou falando a gente, mas eu vou pensar aqui no meu caso. Como eu tive que trabalhar desde muito cedo, ser muito dura, a filha mais velha, eu tive que buscar conquistar meu espaço sempre. Com a minha mãe, a gente brigava demais, eu tinha que me colocar... nós pensamos muito diferentes. Ainda hoje, eu sou a filha que mais briga com a minha mãe, mas hoje é uma briga mais carinhosa. Mas na adolescência, adolescente não sabe brigar carinhoso, né? Então, eu brigava muito com a minha mãe. Depois eu precisei trabalhar, depois eu tive que educar minha filha. Então, eu precisava ser dura e resistir, né? E aí, teve um momento, quando eu me separei, meu primeiro casamento que eu me separei, a minha filha um dia, ela me viu muito triste e tal, e ela falou para mim, ela falou assim, você pode chorar, mamãe. Eu sei que você é forte, mas tá tudo bem, você pode chorar. E eu falei assim, não, filha, a mamãe não quer chorar. Agora, né, a gente fica, não, filha, a mamãe não quer chorar, eu tô bem, tá tudo bem. Mãe, eu sei que você é uma mulher incrível, você não precisa ser forte o tempo todo. E aí, era uma criança falando aquilo, e a gente fica assim, caraca, né? Talvez chorar também fosse importante. E eu sei que depois ela foi para terapia, e a gente já teve essa conversa, onde ela precisou falar com a terapeuta sobre ela também poder chorar, porque ela não me viu chorar, ela achava que também não podia chorar. E então, a gente fica passando por umas coisas assim, né? E aí, hoje eu sou uma chorona, mas foi muito difícil. Nossa, Então, eu recomendo. Umas 5 temporadas de Grey's Anatomy Eu acho, resolve. porque ele Destrava. Destrava, eu acho que destrava. eu vou fazer esse teste, prometo para vocês, porque chorar para mim me alivia mesmo. E eu tenho muita dificuldade de chorar. E a gente tem uma coisa de que mulher é chorona.
Então, assim, a mulher chora para qualquer coisa. E, não, cara, talvez se os homens chorassem um pouquinho mais, eles também lidariam melhor com algumas coisas. Então, chorar é terapêutico, né? É terapêutico. E a gente tem emoções, gente. Tá tudo bem ter emoções. A gente precisa aprender a lidar com elas. Talvez não se agarrar a elas, mas não fingir que não existe. Né? E a gente, para se destacar, às vezes, para conquistar um espaço, para não ser tratada de uma forma negativa, como muito sensível, como a gente começou falando, né? Às vezes, para não ser taxada como muito sensível, a gente desaprendeu a chorar. Falo a gente, que eu vejo, já vi esse relato de algumas mulheres, a gente desaprendeu a chorar. E a gente esconde as emoções. Eu também fico assim, sou blindada, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Aí o chuveiro que sabe, a hora que chega em casa, eu brinco, a máquina de lavar lágrima, né? Porque é a hora que a gente se sente mais confortável para ficar mais vulnerável. Mas é isso, não desmerece. Chorar, ter emoções, não faz a gente menos competente, menos capaz, né? Menos poderosas e empoderadas. Né? Mas é o que a gente ainda vai ter que lidar por muito tempo para conseguir equalizar, eu acho. Gi, você falando aí, me veio na mente uma coisa que me emocionou muito, que eu chorei. O dia que eu fui na Casa Verde. Ai, que legal. Ai, eu senti uma sensação tão boa daquelas crianças me abraçando. Aquela pureza. Olha, eu acho que foi o último dia que eu chorei. Recomendo também, se você quer chorar. Porque vai se você lá. quer chorar, você vai lá, assim, você tá carente? A gente é tão ganhar uns amado, abraços? gente, vai. Porque assim, como que funciona lá? Como as crianças, elas são muito protegidas, elas distribuem abraço, assim, à vontade. E são muito amadas. São muito com amadas, certeza, né? Então, você chega lá, elas começam a te abraçar. Oi, tia. Não, tia, você tá linda hoje. É desse Não é? jeito. E aí, abraça e beija. E se você der corda, você vai abraçar 50 lá. Não, eu sentei, elas quase me derrubaram. Eu sentei, eu abaixei assim, e agachei, né? E elas vieram assim, foram me abraçando. Gente, eu saí de lá tão cheia de amor, tão emocionada. Olha, dos últimos anos, acho que foi a coisa que mais me emocionou. Ô, Priscila, você sabe que o dia que eu tô carente, eu chego lá, sento assim na calçadinha, né? E falo, a tia tá precisando de um abraço hoje. Pronto. Ixi, pronto, aí eu saio recarregada. Eu acho que já vou substituir minha terapia. Pronto. Não substitui terapia. Não, tô brincando. Mas ajuda E criança é muito puro, né, gente? Ajuda a gente a ter esperança. Ai, que maravilha. E é interessante aqui, até lembrar, porque pedi para a Pri comentar um pouquinho, porque ela e o Marco Elísio fizeram um instituto também. E eles também cuidam, né, de outras crianças. Eles cuidam de associações, tem vários projetos. Então, essa maternidade dela também para o lado social, eu acho que ela já puxou um pouquinho do avô, né? Que já trabalhava muito a parte social, então ela tem como referência o avô e ela se perpetuou nesse caminho, sabe? E ela tá deixando um legado muito lindo, ela e o Marquinho. E eu acho que seria bacana você até comentar um pouquinho sobre, né, os projetos. Esse projeto, ele é lindo, né? Tem até o nome do meu avô, mas assim, quem realmente toca mesmo o projeto é o Marquinho, né? Porque eu falo, meu irmão, ele é um ser diferente mesmo de tudo, né? A sensibilidade que ele tem, o amor que ele faz às coisas. Então, assim, é um projeto, assim, encantador. Quando eu escutei aquela mulher, que é a dona Lucimeire, contar a história dela e contar como tudo começou, é algo realmente que a gente fala, gente, a gente acha que a gente faz o quê? Né? Quase nada. Né? Essa mulher não tinha quase nada. Ela deu o que ela tinha, entendeu? E fazendo tanta coisa linda. Mas é um projeto muito interessante, é um projeto, assim, que remete à história do meu avô. O meu avô foi um homem muito, assim, ele não era de falar muito, ele era muito fechado, mas ele fazia muito pelas pessoas. E depois que ele faleceu, que a gente descobriu isso, que ele tinha tantos amigos. Ele não elogiava a gente. Eu descobri que eu era, de vez em quando, eu falava, gente, meu avô cobra tanto de mim, será que ele... Esse sentimento dele, ele é muito bravo, ele é muito sistemático. Quando ele faleceu, que eu descobri tanto que ele falava, tanto que ele admirava, né? E ele era um amigo muito leal nas relações. Eu acho que eu puxei isso um pouco do meu avô, o Marquinho também, eu e meus irmãos. Então, assim, eu acho que a gente poder fazer um pouco pelo outro é importante. Eu acho que isso acalenta a alma da gente também, né? Eu acho que é necessário. Aí, se todo mundo pensasse um pouquinho,
né? Essa questão da mulher, até da mulher. Vamos voltar um pouco no tema da mulher. Se a gente fosse mais unida, eu vejo essa questão da união, quando você começou a falar do projeto, né? Tem vários núcleos, tem vários projetos de mulher do agro, tem vários outros, mas a gente não percebe aquela coisa assim, de uma pela outra. Vamos Unidade. juntar aqui. Hã? Unidade, né? Unidade, entendeu? Peraí, tá sendo bom isso aqui para mim? Vamos fazer juntas isso aqui, sabe? Então, assim, é algo novo também que a gente quer propor para todas aqui, que seja algo acolhedor mesmo, né? Isso. De divisão, né? De conhecimento, de práticas, de conhecimento, de troca, né? De alegria, de apoio, E de tudo, né? referência, né? Com E de partilhar certeza. tudo isso. Com Isso é certeza. muito importante, Fri. Assim, nós somos hoje quase 40% do agro feminino, né? Então, entre não só de propriedades, mas de mulheres trabalhando também nas empresas correlacionadas ao setor, está aí chegando está em 37%, né? Então, logo a gente chega a 40%, o que ainda é muito pouco, mas que já aumentou bastante nos últimos anos. Mas esse movimento de nos unirmos, ele está aumentando, né? A gente vê falar mais sobre isso, mas historicamente nós fomos criadas e induzidas a separar, né? A gente tem que cuidar dos maridos, dos filhos, da nossa família e ficar de olho na mulher de fora, porque ela está vindo, né, roubar seu marido, porque ela está A gente foi criado com uma coisa de competir umas com as outras. Então, agora a gente consegue, com maturidade, olhar umas para as outras e falar: a gente não precisa competir, não. Eu não estou competindo contigo, não estou competindo com Melina, eu não estou competindo com Josi, nem com ninguém. Eu só estou fazendo o meu melhor. E que bom que, se vocês também estão fazendo o seu melhor, juntas nós podemos melhorar muito mais. Então, não é competição, tem espaço para todas. E aí, quando a gente entende que a gente pode se apoiar, isso muda, né? Então, não é um núcleo competindo com o outro. Pelo menos nós não vemos assim, né, de Josi? forma E eu alguma. tenho até uma história engraçada para contar. Certa vez eu fui atender um cliente, ele me procurou e veio com a demanda, atendi, fiz a proposta para ele, encaminhei a proposta e ele não me dava retorno. Ligava, não dava retorno. Eu achei estranho, né? Eu resolvi ligar. Falei: fulano, não vou falar o nome aqui porque o mundo é pequeno, né? Fulano, eu te passei a proposta, você veio aqui no escritório, a gente conversou, eu te passei a proposta. Vamos fechar o trabalho. O que tá precisando? Alguma dúvida, alguma dificuldade? Não, então, eu acho que não vai ser dessa vez. Falei: alguma coisa que eu coloquei dentro da proposta, você não concorda? Quer discutir algum dos pontos ali expostos? Não, doutora, não é isso. Falei assim: pode abrir o jogo comigo, pode falar, não tem problema. Pode rasgar o verbo. Falei assim pra ele. Ele, então, a minha esposa não quer que eu feche porque é com você. Eu: opa, por quê? Qual o problema? Não, então, ela viu sua fotinha aqui no WhatsApp, eu fui no seu escritório e eu não a levei, então ela achou melhor não. Olha só. Falei: nossa. Aquela hora que você engole assim, fala: meu Deus. Aí eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma segunda reunião, você chama ela aqui no escritório, a gente conversa. Falei: olha, eu sou mulher casada, tenho 2 filhos, então assim, tô aqui para trabalhar, para ganhar meu dinheiro e para prestar o melhor serviço para você. Chama ela aqui no escritório, vamos conversar, vamos tentar reaproximar e quebrar essas lacunas que existem e até esse preconceito, né? Aí ele falou: tá bom, vou conversar aqui com ela e te dou o retorno. Nunca mais me procuraram. Mas enfim, é uma coisa, gente, que existe, tá? Existe, é um desafio, a gente vai né? passar por isso, é um desafio. Ele não pode ser limitador, mas a gente tem que saber conduzir. Na época eu não soube, tive essa, né, tive essa atitude, não sei se foi a melhor, mas naquele momento eu nunca tinha passado por situação como tal. Hoje talvez tenha outra visão das coisas, mas é um fato que acontece. E eu vejo muito isso, eu falo assim: gente, por que as mulheres, elas não abrem espaço para as nossas mulheres? Por que a gente não negocia entre nós? Por que a gente não compra entre nós? Engraçado que teve uma pesquisa na USP, bem recente, em que 95% das mulheres que ocupam cargo de gestão e diretoria, quando tinham que escolher entre 2 currículos, entre um homem e uma mulher, com as mesmas habilidades técnicas, 95% das mulheres escolhiam os homens. E aí,
foi detectado, então, que a mulher ela tem essa consciência dentro dela, mesmo inconsciente, da competição. Que é igual a Agi falou, que é uma coisa que vem hereditário e que a gente tem que romper barreiras. Quebrar isso. Assim, gente, eu penso que é isso, sim, e ainda é mais profundo, porque a gente vive milênios de patriarcado. Sim. Milênios. Fato. Milênios. Então, a gente tem muitos vieses inconscientes que a gente não se dá conta. Milênios repetindo a mesma coisa, milênios. Agora, eu sou uma pessoa muito otimista. Globalização, tecnologia, comunicação, são todas palavras femininas. Uhum. E eu acho que essa nova era, ela vai ser uma era de mais igualdade. Porque a gente vai se comunicar melhor, a gente vai entender esses vieses inconscientes e a gente vai sair dessas amarras inconscientes. Porque isso é uma prisão. E nós não tivemos a voz. Agora que a gente tem voz, as mulheres têm voz há muito pouco tempo. Sim. E esse tantinho de tempo não é suficiente para acabar com todas as amarras que a gente carrega há milênios. Mudar os costumes, né? Não, Então, mas- assim, essa voz é um exercício. Então, a gente estar aqui Construção. reunidas, falando disso, as nossas vitórias Sim, vão ser muito melhores do que nós. com certeza. E já mostra, inclusive, o quanto está mudando, né? Porque olha que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. Montar um núcleo, reunir mulheres, falar desses desafios, poder falar com sinceridade, abrir o coração e contar os desafios, contar tudo o que está acontecendo, as histórias de vida. Isso também conecta outras mulheres que se fortalecem e que vão chegar. E assim esse movimento acontece. A gente não pode, eu sei que é um grande desafio, mas a gente não pode minimizar esse movimento, né? Porque uma ou outro caso, nós vamos sempre encontrar um ou outro caso. E tudo bem. E que a gente se prepare para encontrar esses casos assim também com amor, também com tranquilidade, né? Com certeza. Mas quantas Evoluir. mulheres a gente está conseguindo trazer para o movimento junto com a gente de se fortalecer, encontrar seu caminho, construir sua carreira. E quantas jovens podem olhar na gente e falar assim, nossa, que bacana. Sim. Existe um outro movimento. Porque a questão, eu acho que a gente tem referências. Na nossa geração, a gente não tem muitas referências de mulheres mais velhas. Principalmente quando a gente fala de agro, né? É. São pouquíssimas. Mas nós, hoje, já somos referências para uma classe de jovens. Verdade. Uma classe. Eu tenho, assim, muitas amigas que têm filhas e eu conheço... Então, é tia Melina isso, tia Melina aquilo. Nós já somos referência. Então, isso é multiplicador. E não dá para a gente saber nunca onde vai chegar. E que chegue muito longe, né? Esse é o caminho. Só para complementar, a empresa é feminino também. Aí. Né? Você viu, né? Então, por isso que a gente pode abrir muita empresa. Imprensa. Imprensa, tudo feminino. Muitas palavras femininas, muito positivas, com inclusive. certeza. E a gente começou a falar desse desafio, a Josi falou um desafio que ela encontrou. Eu queria ouvir de vocês, assim, também. Qual é o desafio? Qual é o desafio de ser mulher no agro? Qual é o desafio que vocês encontram no dia a dia de vocês em serem mulheres de negócio? Né? Qual é o desafio? Qual é o maior desafio? Ou teve algum que você recorda que assim, nossa, teve um perrengue que eu passei e que... Eu confesso que eu tive vários desafios, mas voltando um pouco no que eu falo, que eu sou bastante otimista, eu vi como oportunidade. Eu vi como oportunidade. Então, assim, eu acho que tudo na vida não tem nada fácil, né? Trabalho dá trabalho, né? Então, assim, eu acho que eu aprendi. Eu acho que nos maiores desafios que foram os maiores aprendizados. Agora, lembrando de um desafio aqui agora em mente, assim, bem grande, eu acredito que foi quando em 2008, meu avô faleceu em 2005, quando nós fundamos a Planalto Tratores, eu e meu tio. Em 2008 nós separamos a sociedade, né? E aí imagina uma mulher, na época eu estava com 32 anos de idade, dona de uma concessionária de máquinas agrícolas, 2 irmãos que vieram para o negócio e aí tantas dúvidas, né? Com funcionários, com fábrica, que a gente representava uma multinacional, né? Com fornecedores. Então, assim, para todos lá fora, era desafiador. Hoje as pessoas olham assim, às vezes a gente escuta comentário, né?
Eu tenho até um fornecedor meu que ele fala sempre assim, Priscila, e toda vez ele quer me apresentar, ele conta. Deixa eu te falar a história dessa moça. Sabe como que é essa moça? Enquanto ninguém tá vendo a luz no fundo do túnel, ela tá vendo o túnel com luz, passando caminhão, trator, tudo junto. Essa é a Priscila. Aí eu brinco agora e falo para ele assim, além disso, eu tenho até helicóptero nesse túnel agora. Túnel grande. Então é isso, eu acho que é isso. Eu acho que a vida da gente eu acho que acordar é um desafio, né? Tá bem é um desafio. E eu sempre olhei com muito otimismo e as coisas foram acontecendo. Eu procuro dar muita leveza. O que que acontece nos momentos de dificuldade da minha vida? Eu sempre falo assim, teve um momento de dificuldade, eu pego e olho alguém próximo com um problema maior do que o meu. Aí o meu problema fica menor. Isso é um exercício que eu faço constantemente. E eu acho que isso trouxe para mim uma leveza maior. Então, eu acredito que talvez o maior desafio foi em 2008, com essas dúvidas que as pessoas tinham, mas eu acreditava muito. Quando eu contei para o meu contador o que eu tinha feito, ele falou, você fez uma coisa difícil, mas eu não tive dúvida hora nenhuma. Eu tive muita fé, acreditei muito em Deus e deu certo. E hoje a gente pode falar que hoje a gente é referência Brasil de concessionária Valtra. Com Então, certeza. eu fico muito feliz por isso. Gerido por uma mulher. É gerida por uma mulher. É um baita exemplo para Referência. Sim. Mas como dizem, né? Tem aquele ditado que fala que o primeiro a acreditar no sonho tem que ser você, né? Maternar a si mesmo, né? É. Foi em casa. Mas eu pensei, a Priscila está falando e eu pensando no meu desafio, e eu quero falar do meu desafio que é diário, tá? Que vai que outras pessoas se inspiram. O meu desafio diário, gente, é assim, eu penso assim, fazer as pazes com a abundância. O universo é abundante, tá cheio de coisas boas. Mas às vezes eu vejo tanto sofrimento que eu penso, não, eu não posso usufruir disso tudo. E isso foi assim uma constante na minha vida. Eu fui criada assim, ou você é bonito ou você é inteligente. Ninguém tem tudo na vida. E eu acreditei. Então, eu fiz a opção de ser inteligente. E fui estudando e fazendo tudo o que era necessário. Vida adulta, nem vou falar que é vida adulta jovem, não. Vida adulta madura. Não, peraí. Essa lógica não tem sentido. Por que eu não posso ser bonita e inteligente? Não, eu quero ser tudo agora. Eu não quero as coisas pela metade. Eu quero tudo que o universo distribui. Porque o universo é abundante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, assim, importante para falar para as mulheres. E, principalmente, assim, para as mulheres mais jovens. Tudo tem em abundância. O ar, a natureza, a beleza. É maravilhoso. O mar, né? A gente olha lá o mar, aquela imensidão. A gente entender que, assim, a gente pode tudo? Pode tudo. A nossa vida é o tamanho do nosso sonho. E o seu sonho pode ser passar um helicóptero dentro do túnel. O nosso sonho Simples é a gente assim. que constrói. E a gente é capaz, se a gente sabe se maternar, se cuidar e falar assim, vai que você dá conta. Às vezes você só está precisando de um descanso. Dorme hoje, amanhã é outro dia. Tá só isso aí. cansada, mas amanhã começa de novo, né? Eu gostei muito dessa sua colocação do desafio diário. Aí tô aqui eu também pensando no desafio diário. Mas eu tenho um desafio, eu já verbalizei isso com a Josi em algum momento, que é o meu desafio, acho que sempre foi me sentir incompetente. E aí eu fiz esse trabalho, faço diariamente, de revisitar as minhas entregas, de revisitar as minhas relações, como eu lido com as pessoas à minha volta, e em todas as frentes, né? E com a minha filha também. E eu comecei a perceber a minha cobrança na maternidade com a minha filha. Porque eu comecei a ver ela se cobrando demais. E ela é uma menina extremamente inteligente, dedicadíssima, e ela se cobra muito das coisas. E aí, num dado momento, o ensinar ela de que ela estava se cobrando demais, eu pude ver que eu também me cobrava demais. Então, a maternidade me trouxe essa percepção de como eu cuidava dela, eu não me cuidava. Eu não tinha esse maternar comigo mesmo, né? E aí eu passei a reavaliar isso diariamente e ser mais generosa comigo. Então, meu desafio da maturidade foi aprender a ser mais generosa comigo.
Porque eu era generosa com tantas pessoas, eu falava para as pessoas, está tudo bem, vai ficar tudo bem, você é ótimo, você está fazendo tudo certo, você está se dedicando. E eu, fazendo a mesma coisa, não falava isso comigo. Não fazia esse exercício comigo mesmo. E aí entendi isso, que ainda sou muito dura comigo mesmo. E aí, num dado momento, a minha filha passando por um processo dentro do trabalho e ela se sentindo super incompetente. E você imagina, ela passou num processo seletivo onde tinham 700 inscritos para cada vaga, apenas 12 vagas, e ela passou nesse processo seletivo. E ela estava lá se sentindo incompetente. Olha o grau de cobrança. E eu falei para ela, cara, como que você está se sentindo? Olha onde você está, o que você já alcançou, como que você está se colocando para baixo assim? E aí ela falou, mas porque eu preciso provar, porque eu sou... Tá tudo bem. Nós, mulheres, temos uma coisa, e aí vou generalizar de novo, talvez não caiba a todo mundo, mas sim, nós temos uma coisa que nós temos que nos colocar, nos aprender muito mais, nos dedicar muito mais para alcançar alguns postos que outros homens com mais facilidade fazem. Homem blefa muito, né? Homem mente em currículo, homem fala que sabe fazer, e aí ele vai, ele aprende, mas ele não sabe coisa nenhuma. E a gente tem uma postura ao contrário, que se a gente não sabe fazer, a gente fala assim, eu não sei, mas eu vou aprender. Né? E então a gente tem uma postura assim, e aí a gente se sente incompetente enquanto a gente não souber tudo. E, cara, a gente nunca vai saber tudo, né? Então, o meu desafio diário tá tudo bem, Gislaine, vai ficar tudo bem. Hoje você fez o seu melhor, talvez o seu melhor não foi o 100%, mas fez o seu melhor. Amanhã começa de novo, o desafio é diário mesmo. Então, esse é meu desafio, e com agro não é diferente. Você imagina quando eu cheguei aqui, eu não sei nada de agro, agora eu sei um pouquinho assim, né? Mas eu fui convidada para cá, foi um baita desafio. Então, o meu desafio aqui é constante mesmo, e de aprendizado constante, me manter em movimento, aprendendo. Por isso que eu falo da riqueza dessas mesas, do quanto eu tenho aprendido com o podcast, com as pessoas que a gente tem trazido para cá para conversar. E então, aí é chegar aí num calma, respira, hoje você aprendeu mais um pouquinho, amanhã você vai aprender mais um pouquinho, e assim vai, né? Então, é um baita desafio, e que eu sei que muitas mulheres que também estão evoluindo nas suas carreiras se sentem assim impressionadas, né? De quanto a gente tem que mostrar que é competente. Então, calma, respira, vai dar certo, só segue, né? Então, seguindo já para a gente encerrar, que o papo aqui, se a gente deixar, vai ter muito tempo, mas daqui a pouco a Melina fica com fome, e ela já falou que com fome ela não funciona. Com fome eu dou birra. Então, não vamos chegar nesse momento. Já para encerrar, queria convidar vocês para fazer aí uma reflexão e da mensagem que vocês querem deixar para essas mulheres que estão no agro, de muitas formas que elas estejam, dentro da porteira, antes da porteira, né? Mas também para as mulheres que nos acompanham, que desejam ingressar no agro, que a gente sabe que essa é uma pergunta muito constante eu não sou do agro, como eu faço para entrar, né? Então, para as mulheres que estão nos acompanhando, qual é a mensagem? Tem um caminho a seguir? Olha, o que eu posso deixar para as mulheres é o seguinte: sonhem, né? O sonho, ele é importante, e façam com amor. Eu acho que tudo que você faz com amor é o que faz a diferença. E você, com amor, vai longe. Eu sempre acreditei nisso. E gratidão. A gente precisa ter gratidão. A gratidão também, eu acho que é um divisor de águas na nossa vida, viu? Que vocês que queiram ingressar no agro, estamos aqui para apoiá-las, tá bom? Muito obrigada. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é assim, não é o que a gente vai vir a ser, é o que a gente já é. A gente já construiu uma vida até aqui, uma vida de competência, uma vida de experiência, uma vida profissional, e essa vida vai seguir ainda muito tempo, e a gente pode construir muito mais, sonhando, planejando, realizando, se unindo, fazendo junto. Junto a gente vai mais longe, junto a gente vai com mais consistência. Sejam todas bem-vindas para somar, porque somando a gente faz mais. Com certeza. Que maravilhoso. Juntas somos mais fortes. É isso. E eu acho que a mensagem final que gostaria de deixar aqui, primeiro porque eu acredito que a gente não vive somente de projetos, trabalho árduo,
E porque a vida não se resume só nisso, né? A gente partilhou aqui muito mais do que isso. Mas a gente não chegaria ao status de empresária, de advogada, de comunicadora, de mestre, se a gente não tivesse se capacitado para isso. Então, a mensagem que eu deixo hoje para as mulheres é capacitem. Capacitem, estudem, escolham uma área que vocês gostam dentro do agro, seja atuando dentro de empresas, seja atuando como produtora rural. Mas se é isso que é o seu sonho, que é se desenvolver no agronegócio, esteja à frente. E estar à frente é se capacitar e ocupar o seu lugar no espaço. E eu falo outra coisa que eu também acho muito importante, é estar unida através de redes, né? Então, nós somos uma rede de apoio. Nós estamos aqui para apoiar os sonhos, os projetos de outras mulheres e acolher essas mulheres nas suas dificuldades e seus desafios diários. Então, essa é a nossa missão. Acho que a gente está aqui para isso. E esse é o recado que eu gostaria de dar. Aqueles que querem mesmo estar no mercado de trabalho, estejam porque é o sonho de vocês, mas vocês não vão conseguir permanecer lá se não for por capacitação. Então, é muito importante a gente se posicionar no lugar que a gente quer estar, mas sempre com muita seriedade, com muito trabalho, porque a vida não é fácil mesmo, e com muita dedicação. Então, acho que essa é a mensagem final. Que maravilha, né? Então, amor e educação, que é meu lema aí, olha, a gente você resumiu tudo, Gi. Chegar nesse... Mas que bom, fico muito feliz. Acho que foi um papo maravilhoso para as mulheres que estão nos assistindo. Tem espaço para todas vocês, nessa rede de apoio mesmo, agora aqui na AgroSelections. Esse é o primeiro episódio do Mulheres no Agro do Futuro, mas é o primeiro de muitos, né? Nós teremos aqui a cada quinzena uma nova mesa com convidadas. A Priscila, nossa madrinha, de vez em quando vai vir aqui alegrar também nossas tardes. E assim, a ideia é que a gente realmente se fortaleça. Então, o núcleo AgroSelections Mais Mulheres, ele nasce com esse propósito, né, Josi, de fortalecer, unir, criar uma rede de apoio, onde a gente vai falar de muitos assuntos. Entre eles, assuntos de trabalho, de negócios, de agro, mas desses desafios de vida mesmo. Porque nós somos quem somos mesmo, né, Melina? Somos quem somos. E quem nós somos? Somos mulheres com múltiplas funções, tarefas, agendas, e que bom que nós estamos nos encontrando para nos fortalecer e trazer para a mesa todas essas conversas. Então, seja muito bem-vinda. Nós estamos, nossa sede é aqui no Hub AgroSelections, na Avenida Castelo Branco, 4779. Entra no nosso site, nas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn. Estou esquecendo de alguma, Pedro? O Pedro está aqui na produção, atento. Estamos em todas as redes sociais, aqui as maiores redes sociais, sempre como AgroSelections. Então, conecta lá. Pode me chamar, pode chamar a Josi, que a gente está aqui o tempo todo. As nossas convidadas também, a gente compartilha com vocês aqui. Vamos deixar as redes sociais de todas aqui. Então, saiba que você não está sozinha. Tem uma rede de apoio aqui, construindo esse agro do futuro. E, para isso, nós estaremos aqui contigo, à disposição, disponíveis, com muito amor, com muita gentileza, né? E que a gente continue assim, né? Transbordando esse carinho, esse amor para todos que estão à nossa volta e construindo um agro cada vez melhor. É isso aí, somos apaixonadas pelo que fazemos, né? Isso é o mais importante. Que continue assim. É isso aí. Muito obrigada, minhas queridas. Muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada a Gi, você que ficou com a gente até o final, aos nossos patrocinadores que sejam muito bem-vindos, né? Nós temos aqui a Planalto Tratores, a Leão Máquinas, a RR Rayane, que é gestão de agronegócio. A Rayane é uma menina que a gente vai trazer para a mesa, viu? Quero muito que vocês conheçam a história dela também. Uma garota começou jovem aprendiz e hoje está aí à frente do negócio, maravilhosa no agro, e tantas outras mulheres maravilhosas que passaram por aqui. Então, vem com a gente, seja muito bem-vindo.